Chegamos na 28ª rodada do Cartola 2024, rodada com vários favoritos, hein? Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, Inter, Fluminense, vários times com potencial para nos ajudar. E aqui no vídeo de dicas, você já sabe, vou passar boas opções de escalação em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 28ª rodada do Cartola 2024. Pessoal, conto com o like de vocês, começo do vídeo, já chega aqui ó, clicando no joinha. É rápido, de graça e dá uma baita força pro canal. E se por acaso você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, é reta final de temporada e vamos continuar com os conteúdos para a gente chegar ali no fim com todo mundo no topo das ligas ou garantindo alguma premiação nessa temporada. Então, deixa o like e se inscreve no canal. Bem, última rodada, né? Você vê já aparecendo a média dos cartoleiros ficou em 56,65 pontos. E aqui o extrato do nosso time principal, 99,17 pontos. Faltou um pouquinho, pessoal. Quase alcançamos 4 rodadas. A gente veio de 3 rodadas seguidas acima de 100 pontos. Quase foram 4 rodadas seguidas, mas 99 pontos não dá para desprezar. Foi uma boa pontuação, mas eu sei, né, que muitos de vocês passaram dos 100 pontos, então parabéns pelas mitadas. Para mim é muito mais importante o desempenho de vocês do que do time do canal, então parabéns e me contem aqui nos comentários. Comentem aqui no vídeo quantos pontos vocês fizeram na última rodada, quem ajudou vocês, passaram dos 100 pontos, estão felizes. Quero tudo aqui no nosso espaço de comentários, é a nossa oportunidade aí de interação, tá certo? Mas vamos olhar para essa próxima rodada, tomara que seja mais uma rodada de 100 pontos pra gente, tá certo? Jogos que teremos à disposição já aparecendo. Sábado, Palmeiras e Atlético Mineiro, Botafogo e Grêmio, jogo interessante aí para nós. Aí já no domingo, Juventude e Bragantino, Clássico São Paulo e Corinthians, que vai ser em Brasília, tá? E Fortaleza e Cuiabá, jogo muito bom pra gente. Virando a página, já com 2 jogos interessantes, de novo, Atlético Goianiense e Fluminense, Inter e Vitória principalmente. Ainda teremos Cruzeiro e Vasco, com a estreia do Fernando Diniz no Brasileirão, né, pelo Cruzeiro, Bahia e Criciúma e Flamengo e Atlético Paranaense. Então vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol, e ele está aqui, o Everton do Palmeiras, o melhor goleiro do Cartola 2024, com média de 5,63 pontos. O Palmeiras tem a melhor defesa do Brasileirão, é o time que mais vezes conquistou o bônus de saldo de gols, já são 12 vezes com SG no campeonato. Aliás, nas últimas 4 rodadas o Palmeiras não foi vazado, 4 rodadas seguidas sem sofrer gols. Além disso, né, o Everton tem uma média de 3,5 defesas por jogo. Você pega só os jogos do Everton em casa, que é o caso da próxima rodada aí, são 13 partidas. Em 9 dessas 13 ele fez pelo menos 3 defesas, 3 ou mais. Então é um goleiro com potencial de SG e que também tem um histórico interessante de defesa. E lógico, tem o contexto desse jogo. O Palmeiras só focado no Brasileirão, brigando pelo título, jogando contra o Atlético Mineiro, que deve vir com o time reserva, porque o Atlético Mineiro está apostando nas Copas. Se classificou na Libertadores e no meio da próxima semana tem Copa do Brasil, jogo em casa contra o Vasco, então deve ser um galo mais reserva contra esse Palmeiras que está focado total no Brasileirão e vem jogando muito bem, tá certo? Então o Everton em destaque para vocês. Outros goleiros com potencial aí na rodada, o John do Botafogo, João Ricardo do Fortaleza, o Rocher do Internacional, o Cássio do Cruzeiro e o Fábio do Fluminense. Sempre lembrando, quem tem selinho verde aqui ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada e quem tem o selo vermelho é que joga fora de casa. Vamos agora para os zagueiros e ele está aqui, Thiago Silva do Fluminense. Eliminado da Libertadores aí no último meio de semana, né, o Fluminense agora só tem o Brasileirão pela frente e com a missão de se salvar do rebaixamento, né? O Fluminense está na zona de rebaixamento, é apenas o 18º colocado e nada melhor do que buscar reação contra o Lanterna, contra o pior time do campeonato, que é o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que, aliás, nas 2 últimas rodadas não marcou gols, né? Não fez contra o Vitória, não fez contra o Corinthians, o que ajudou a gente também, né, a pontuar muito bem, né? Esse SG que o Atlético Goianiense cedeu ao Corinthians aí na última rodada. O Thiago Silva fez 8 jogos pelo Fluminense aí no Brasileirão. Em 7 desses 8 jogos o Fluminense não sofreu gols, então tem um match aí que pode resultar num bônus de saldo de gols. E lógico, também tem a questão da bola aérea, né? Vale lembrar que o Atlético Goianiense tem a pior defesa do campeonato, né? Bola aérea pode ser um ponto que o Fluminense pode explorar com o capitão Thiago Silva, então tá aqui destacado, beleza?
Outros zagueiros interessantes para a rodada: Gustavo Gomes do Palmeiras e também o Murilo é uma boa opção, né? Bastos do Botafogo, Igor Gomes do Internacional, o Brites do Fortaleza e o Gabriel Xavier do Bahia. Seguindo agora com laterais, e quem eu vou chamar? É ele, Bernabei do Internacional. Inter que conquistou 13 dos últimos 15 pontos que disputou no Brasileirão. Realmente o time engrenou, e quem engrenou junto com o time foi o Bernabei, né? Cresceu muito o desempenho. Você pega as últimas 5 rodadas no Cartola, ele passou de 7 pontos em todas, e a média dele nesse período, 9,4 pontos, né? No meio de semana, teve jogo do Inter atrasado que não valeu para o Cartola, ele deu assistência, também teria ido bem. Então, ofensivo, tem finalização quase todo jogo, vem desarmando bem também, e com esse confronto favorável em casa contra o Vitória, Bernabei, baita opção para a rodada 28. Outros laterais bem interessantes que nós temos: o William, que sempre, principalmente jogando em casa, é praticamente unânime, né? O William do Cruzeiro, melhor jogador de todo o Cartola. Marcos Rocha do Palmeiras, Alexandre do Flamengo, Luciano Juba do Bahia e o João Lucas do Juventude. Pessoal, estão gostando do vídeo? Não esqueça de deixar o like se não fez isso até agora. Faz agora, deixa o like, isso dá uma baita força para o canal, compartilha o nosso vídeo também. E me segue no Instagram, né? Professor Adriano CDC, outra rede social aí que eu tenho os conteúdos para ajudá-los, lá no nosso contato mais diário, então me segue, Professor Adriano CDC. Vamos agora à parte mais ofensiva do time, com os meias, e ele está aqui, Alan Patrick do Internacional, né? Bem, eu já citei a ótima fase aí do Colorado, né, do time gaúcho, e muito se deve também ao crescimento de produção do Alan Patrick, né? Ficou muito tempo contundido, agora voltando a ter uma sequência de jogos, camisa 10 do time, homem das bolas paradas, inclusive é o cobrador de pênaltis do time, e um jogo que o Inter deve atacar bastante, então a bola deve passar muito pelos pés aí do Alan Patrick, que vem de 2 grandes mitadas, né? Fez 12,6 pontos contra o Cuiabá na rodada 26 e na rodada 27, mesmo fora de casa, fez 11,2 pontos contra o São Paulo. Nos 2 jogos ele marcou gols. Então, Alan Patrick, grande nome para a próxima rodada. Outras opções de meias, pessoal: Arias do Fluminense, Rafael Veiga do Palmeiras. No momento que eu estou gravando o vídeo, o Veiga não estava como provável, tá? Mas a gente vai ter a escalação do Palmeiras antes do mercado fechar. Então, se não for o Veiga, jogar o Felipe Anderson também é uma boa opção, tá certo? Temos além deles Matheus Pereira do Cruzeiro, Pochettino do Fortaleza e o Almada do Botafogo. Agora vou passar para vocês a minha dica de aposta esportiva. Momento Stake aqui para vocês, pessoal, em que eu passo a minha dica de aposta esportiva, uma aposta que eu já fiz lá na Stake, que é a minha parceira aqui em mais esta temporada. Rodrigo já colocando aqui na tela. Próxima indicação, pessoal, para essa rodada é a seguinte: essa múltipla aqui, ó, com vitórias de Inter e Botafogo. Para mim, Inter e Botafogo vencem na rodada. Isso dá uma cotação acima de 2, ou seja, dá para ganhar mais que o dobro do valor da aposta. O Inter jogando em casa contra o Vitória, como eu falei, o Inter venceu 4 dos últimos 5 jogos que disputou, vem subindo aí na tabela. E o Botafogo, líder do campeonato, time que vem apresentando o melhor futebol no Brasil no momento, enfrentando um Grêmio, ó, que acabou de vir de derrota pro Criciúma, já tinha tomado sufoco do time C do Flamengo lá. Então, vitórias de Inter e Botafogo é a múltipla que eu já fiz, que eu confio que pode dar certo aí na próxima rodada do Brasileirão. Lembrando, né, pessoal, lá na Stake não tem só Brasileirão, todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores, Série B, Brasileirão Feminino, competições dos outros países, né, futebol europeu, todas as principais ligas, Champions League, Europa League, Conference League, outras modalidades, tudo lá na Stake. Quem se cadastra na Stake usa o meu código lá, pessoal, na hora do cadastro tem a opção lá de utilizar um código, usa lá Professor Adriano, e aí você vai garantir 200% de bônus no primeiro depósito. Lembrando, né, só para maiores de 18 anos. Bora faturar! Chegou a hora deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas. E adivinha só, é outro jogador do Inter que aparece aqui, ele, Borré, outro que está jogando muito bem, né? Também cresceu muito junto com o time nas últimas rodadas. Você pega os últimos 4 jogos do Inter, por exemplo, são 3 gols do Borré. Os últimos 2 jogos em casa, nos 2 ele passou de 14 pontos. Isso que ele só fez 1 gol em cada jogo, ou seja, um cara que produz muito, porque o gol vale 8 pontos. E ele foi para 14 nos 2 últimos jogos em casa. Por quê? Tem até conseguido uns desarmezinhos, mas principalmente ele finaliza, tenta muito. É um chuta-chuta, né? O Borré. Então, e aí você tem na próxima rodada, né? Um jogo em casa contra o Vitória. O Vitória vem de 2 vitórias seguidas, mas no contexto geral tá brigando contra o rebaixamento e tem a segunda pior defesa do campeonato. Então, nem precisa explicar muito mais, né? Para vocês entenderem que o Borré tem um grande potencial na rodada. É um dos jogadores que eu mais acredito que pode nos ajudar. Então, até por isso, Rodrigo, pode jogar na tela, porque carimbo de capitão para o Borré do Internacional. Vamos lá, atacantes para fazer companhia para o Borré aí na próxima rodada.
o Flaquito Lopes do Palmeiras, Igor Jesus do Botafogo, Wesley, companheiro do Borré no Inter, Luiz Henrique do Botafogo e o Everaldo do Bahia. O técnico que eu vou trazer aqui não é o técnico do Inter, é o Vojvoda do Fortaleza, que também é um time que vale destaque. Afinal, é o melhor mandante do Brasileirão, está sim na briga pelo título e agora está focado só no Brasileirão. Fortaleza, aliás, no Brasileirão vem de 11 vitórias seguidas em casa, impressionante, né? E vai jogar contra o vice-lanterna Cuiabá. Então, Juan Vojvoda, boa opção de técnico. Outras opções de treinador, agora sim aparece o Roger Machado do Inter, também temos o Abel Ferreira do Palmeiras, Arthur Jorge do Botafogo e o Mano Menezes do Fluminense. Vocês viram que eu coloquei minha faixa de capitão no Borré, mas temos aí Flaquito Lopes, Igor Jesus, até o Alan Patrick também, uma opção um pouco mais ousada aí de capitão. Vamos ver agora nosso time principal da rodada 28 entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Everton no gol, William e Bernabé nas laterais, Thiago Silva e Gustavo Gomes na zaga, Alan Patrick, Arias e Almada no meio de campo. Ataque com Capitão Borré, Igor Jesus e Flaquito Lopes. Técnico é o Vojvoda, custo do time 116,13 cartoletas. E no banco estão João Ricardo, Caio Paulista, o Bastos, o Tassiano e o Renato Kaiser. Convite pessoal para a nossa live de fechamento de mercado, horário tradicional, sábado, 11 da manhã, momento que eu passo ali 1 hora junto com vocês, só tirando dúvidas. A gente faz a montagem final do time, né? Vai ter uma interação mais bacana, como eu falei, é um momento para tirar muitas dúvidas, notícias de última hora, né? Afinal é mais pertinho do mercado fechar, então espero vocês já deixem o alerta ligado aí no celular. Vamos agora para o nosso time de valorização. Time focado em ganhar cartoletas, acumular patrimônio, time que eu monto para ajudar quem disputa as ligas valorização, aquelas ligas em que o time mais rico vence. E na rodada passada esse time voou 90 pontos e ganhou só na última rodada 11,30 cartoletas. Que isso, hein? E o patrimônio acumulado na temporada está em 324,03 cartoletas. Time valorização, rodada 28, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Rocher no gol, dobradinha do Fortaleza nas laterais com Felipe Jonathan e Tinga, Rodrigo San e Igor Gomes na zaga. Meio de campo com Almada, Pikachu e Matheus Pereira e o ataque com Cauã Elias, Breno Lopes e Igor Jesus, capitão. Técnico Fernando Diniz, agora no Cruzeiro. Custo time valorização, 73,25 cartoletas, baratinho. E no banco estão Gabriel, Alan Ruschel, Thiago Santos, Lucas Romero e o Alejo Cruz. Pessoal, aquele recado de sempre, time principal lá do canal, o time está muito bem, nas últimas 4 rodadas a média passa de 100 pontos. Não é para você chegar aqui e copiar o time pronto, né, pessoal? Por isso que em cada posição eu mostro mais nomes, por isso que eu destaco um jogador explicando com mais calma para vocês entenderem os critérios que eu uso aí para escalar um jogador. Então, tomem como base o vídeo, mas montem o time com a cara de vocês, de acordo com a estratégia de vocês, beleza? Desde já, pessoal, boa sorte na rodada, espero que o vídeo ajude bastante vocês, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, tá certo? Se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.